Olá, meus irmãos! Voltamos a falar de Varginha, Minas, com o nosso Centro de Cultura Bíblica da Epchite, com nossos cursos de teologia livre, né? Temos então 3 cursos: o básico, 36 matérias, o curso médio e intermediário com mais 18 e o curso de bacharelado com mais 12. Quem fizer tudo pode usar a grade para fazer o curso superior de teologia pelo convênio com a nossa faculdade. Nós estamos estudando o livro 6 do curso de teologia básico, a matéria de Teologia Geral 2, segunda fase. Nós estudamos nas primeiras 11 aulas sobre a Trindade e agora nessa 12ª aula vamos estudar a providência divina. Na última aula nós estudamos a relação, a compreensão e a aplicação sobre o ensino da Trindade, que é um mistério que só será revelado na eternidade. Então, falando de providência divina, nós temos que entender o que é providência divina, né? Quando nós entendemos que Deus é o Criador de Todo-Poderoso Criador, parece sensato concluir que ele também preserva e governa tudo no universo. Embora o termo providência não se encontre nas Escrituras, tem sido tradicionalmente usado para resumir a contínua relação de Deus com a sua criação. Quando a gente aceita esse ensino da providência divina, a gente consegue então derrubar 4 teorias erradas que tem por aí. A primeira delas é o deísmo, né? Que acha que Deus criou o mundo e depois abandonou. A segunda é o panteísmo, que acha que tudo é Deus, né? Tudo é Deus, que prega que a criação não tem existência real, por isso tudo é Deus. Terceira coisa é pensar que a criação não é distinta de Deus, mas ela é distinta. Deus é Deus e a criação de Deus é outra coisa. E a quarta coisa é pensar que tem alguma coisa, existe o aleatório, o acaso, né? A criação são determinadas pelo acaso. Apareceu do nada, né? Juntou alguns átomos aqui e tal. Tudo mentira, não é verdade? Deus é o grande provedor da criação. Então podemos definir a providência divina da seguinte maneira: Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas de forma tal que Ele as preserva como elementos existentes que conservam propriedades que Ele criou. Ele coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem, e orienta no cumprimento de seus propósitos. Então esses 3 elementos são componentes da providência divina, que é preservação, cooperação e governo. Vamos estudar cada um rapidamente, resumidamente. Preservação é Hebreus 1:3. Diz lá: Ele está, Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra grega traduzida aqui é o verbo phero, quer dizer carregar, suportar. Que em todos os textos do Novo Testamento tem a ver com isso. Carregar um leito, no vinho carregar, lá na festa de João 2:8, levar vinho encarregado na festa. Em Timóteo, Paulo manda lavar os livros que deixou em Troade. Não significa só sustentar, encerra a ideia de controle ativo e deliberado da coisa que se carrega de um lugar para o outro. E como aqui em Hebreus o verbo está no gerúndio, então significa continuamente carregando consigo todas as coisas do universo. Então não só fez, não, ele continua carregando e preservando essas coisas. Colossenses também 1:7 diz isso, que Paulo diz que Cristo, nele tudo subsiste. Paulo diz que em Cristo tudo subsiste. O termo tudo aqui se refere a cada coisa criada no universo. Versículo 16. E o versículo afirma que Cristo mantém a existência de todas as coisas nele. Elas continuam a existir e a perdurar. Então, também em Atos 17:28, encontramos Paulo fazendo seu discurso. Nele vivemos e nos movemos e existimos. E Esdras também diz isso lá em Neemias 9:6. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. E por fim, 2 Pedro 3:7, Pedro diz que os céus agora existem e a terra, esses céus que agora existem e a terra estão pré-reservados para o dia do juízo. Um aspecto da providência divina também, que é a preservação, está lá no discurso de Eliú, para os 3 amigos de Jó, quando ele fala que é o fato de ele continuamente nos dar respiração a cada momento. Jó 34, 14 e 15. Então não devemos, porém, entender que conceber a preservação divina como uma contínua nova criação. Criação é uma coisa, preservar a criação é outra. Ele não cria continuamente novos atos e moléculas para cada coisa existente a cada momento. Ele apenas preserva o que já foi criado. A providência divina proporciona fundamento para a ciência e para a tecnologia. Para a ciência, porque Deus fez e continua a sustentar um universo que age de maneira previsível. Há uma previsão, né? Após o verão vem o inverno vem o outono vem a primavera, não nessa ordem, mas segue uma sequência todo dia, né? O sol, a Terra girando em torno do Sol, de maneira que você pensa que o Sol está aqui no levante, está no poente e tal.
E para a tecnologia, porque pode ter certeza que as coisas sempre funcionaram e vão continuar funcionando do mesmo jeito. O segundo ponto da providência divina é a cooperação. Deus coopera com as coisas em cada ato, dirigindo as suas propriedades e características, a fim de fazê-las agir como elas agem. Nesse aspecto aí, da providência, é o segundo da cooperação, que até Calvino diz que trata do fato da cooperação como se fosse preservação também. Calvino entende isso, mas aqui no nosso estudo a gente separa, né, os três aspectos da providência. O segundo da cooperação, depois tem o do governo. Acontecimentos aleatórios ou casuais não existe, né? Até um ponto de vista humano, o fato de lançar sortes é mais típico dos eventos aleatórios que ocorrem no universo. Mas a Bíblia afirma que o resultado desse evento provém de Deus. Até quando se lança ali, provém de Deus. Fogo, saraiva, neve, vapor, executam a palavra de Deus, diz o Salmo 148, mostrando que as coisas inanimadas também obedecem à direção divina. Fora os animais, né, que seus alimentos animais selvagens no campo, diz lá o Salmo 104, Jó 38, Mateus 6, etc. Eventos totalmente provocados por Deus e totalmente também provocados pelas criaturas. Para todos os eventos, como chuva, neve, tal, sol, estrelas, sustentos animais, poderia dar uma explicação natural, absolutamente satisfatória. Por exemplo, um botânico pode pensar que existem fatores que fazem a relva crescer, a umidade, o sol, a temperatura e tal, mas a Bíblia diz que Deus faz a relva crescer. Um meteorologista pode explicar que o clima vem da temperatura, da umidade, da pressão, mas a Bíblia diz que Deus provoca as chuvas. Um físico pode pensar que a força e a direção que um par de dados é jogado é que vai ser a probabilidade de sair face ou o verso. Mas a Bíblia diz que até a sorte depende de Deus. Isso nos mostra que é errado pensar que isso acontece, que se conhecemos a causa natural de algo neste mundo, então não é Deus que provoca. Claro que não. Tudo está debaixo da misericórdia, da mão de Deus, da cooperação divina. Há passagens que falam integralmente que tem eventos provocados por Deus. A doutrina da cooperação afirma que Deus dirige as propriedades distintivas de cada coisa e age por intermédio delas, de modo que essas coisas mesmo gerem resultados que vemos. Assim é possível afirmar que, em certo sentido, os eventos são totalmente causados por Deus e totalmente também causados pelas criaturas. Todavia, as causas divinas e as das criaturas agem de modo diferente. Por isso, tem duas causas, primárias e secundárias. As primárias são aquelas causas invisíveis, diretivas e subjacentes, ligadas a Deus, e as secundárias, os fatores, as propriedades das criaturas que acabam ocorrendo as questões. As questões nacionais também Deus controla providencialmente as questões humanas. A Escritura fala sobre isso. Jó 12, Salmo 22, Atos 17, Daniel 4. Todos os aspectos da nossa vida são controlados por Deus. É surpreendente ver até que ponto as Escrituras atribuem a Deus os vários eventos da nossa vida, né? Nossa dependência de alimento de cada dia é afirmada cada vez mais quando oramos. O almoço de cada dia nos dá hoje. Mas, né? Ainda que trabalhemos para o nosso alimento e obtenhamos por meio de causas totalmente naturais, nós sabemos que Deus é que é o grande provedor e cooperador de todas as coisas. Deus planeja nossos dias antes mesmo de nascermos. Todas as nossas ações dependem do cuidado providencial de Deus. O sucesso e o fracasso provém de Deus. Todos os nossos talentos e capacidades provêm do Senhor. Deus influencia os governantes nas suas decisões. Todas essas passagens aqui, dessas afirmações, sobre a obra divina na vida de todas as pessoas, nos dão um exemplo específico da obra de Deus na vida de cada um, levam-nos a concluir que a obra providencial divina de cooperação inclui todos os aspectos da nossa vida. Então a cooperação de Deus é dizer que se as nossas escolhas são reais, não pode ser causada por Deus. Um dos modos de considerar essas passagens sobre a cooperação de Deus é dizer isso. Mas o número de passagens que afirma que esse controle providencial de Deus não parece a maneira correta de abordá-las. Na verdade, toda a cooperação de Deus, ela é resultado em cima das nossas escolhas. As Escrituras não nos explicam exatamente como Deus combina o seu controle providencial com a nossa decisão voluntária, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então é preciso entender e compreender essa relação. E então fica a situação do mal. Onde é que fica o mal? Se de fato Deus, mediante sua ação providencial, tudo que vem acontecer no mundo, então surge a pergunta, qual é a relação entre Deus e o mal que existe no mundo? Deus criou o mal? Será que Deus realmente causa os atos mal das pessoas? Se o faz, então não seria Deus então responsável pelo pecado? O relato de Êxodo afirma repetidamente que Deus endureceu o coração de Faraó,
Tem vários versículos em Êxodo 4, 7, 9, 10, 11, 14, 18. Mas também a Bíblia diz que o próprio faraó endureceu seu próprio coração. Êxodo 8, 15, 32 e 9, 34. E que a decisão divina não passou de uma reação, rebeldia inicial e a dureza do coração que o faraó revelara por conta própria. Então é importante notar que as promessas divinas de endurecer o coração de faraó são feitas bem antes das escrituras nos dizerem que o faraó endurecer o próprio coração. Então os dois fatores são simultâneos e verdadeiros. Agora, Paulo, ponderando Êxodo 9,16, diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e o meu nome seja anunciado em toda a terra. Romanos 9,17. Depois, Paulo infere uma verdade geral desse exemplo específico e diz: logo ele tem misericórdia de quem quer ter e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9,18. De fato, Deus também endureceu o coração do povo egípcio para que perseguisse Israel até o Mar Vermelho e morresse todo mundo afogado lá, não é isso? Então, meus amados, a obstinação de Sansão em casar com a Filisteia descrente foi depois para Deus poder matar e impingir uma grande derrota para aqueles filisteus. Os filhos de Eli, quando repreendidos pelas suas iniquidades, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2,25. Mais tarde, da parte do Senhor, um espírito maligno atormentava o rei Saul. 1 Samuel 16,4. Os cananeus destruídos na conquista da Palestina, comando Josué 11:20, até que se completa a medida da iniquidade deles. Então fica bem claro que Davi permaneceu consciente do fato que Deus podia suscitar o mal contra ele. Deus falou isso para Davi, ia suscitar o mal dele da própria casa dele. Né? Quando Simei amaldiçoou Davi, ele tirou pedra contra ele e seu servo. Davi recusou vingar-se de Simei. Disse: Senhor, quem sabe é o Senhor que está mandando ele falar isso aí, né? Anos mais tarde, o Senhor incitou Davi a promover o censo, né? E teve aquele caso da destruição de quase que acabou com Jerusalém. Então, embora a história de Jó também mostra isso, que o Senhor tenha dado a Satanás permissão para trazer o mal aos posses e aos filhos de Jó, embora esse ato tenha vindo por meio de atos iníquos dos sabeus, dos caldeus, ventania, etc., assim mesmo Jó enxergou além dessas causas secundárias com os olhos da fé, viu tudo como ação da mão do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus traz o mal e a destruição ao povo em castigo por seus pecados. Todos os seres humanos são pecadores, Romanos 3:23. Então, nenhum de nós merece favor de Deus, sua misericórdia, mas só condenação eterna. Portanto, quando Deus impõe o mal aos homens, quer para disciplinar seus filhos, quer para levar os descrentes ao arrependimento, quer para trazer castigo, condenação e destruição aos pecadores, nenhum de nós pode acusar Deus de fazer o mal. No final, nós é que provocamos essa ação, né? Foi quando o primeiro derrubou o governo de Judá. Ele diz para o caso dos pecados de Manassés, várias vezes, e dos pecados que ele cometera. Então Judá caiu no 586, na era cristã. A vida de Jonas é um exemplo notável da cooperação de Deus na atividade humana. Né? Jonas estava ali naquele navio e foi lançado ao mar porque estava fugindo de Deus. Então ele diz então a seguinte coisa: os homens a bordo do navio que arrumavam para trás lançaram Jonas no mar. Mas depois ele diz a Deus: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Os homens que lançaram Jonas, mas ele lá dentro do peixe diz isso. A Escritura afirma que os marinheiros lançaram Jonas no mar e que Deus o lançou no mar. Então fica bem claro que todas as ações de todos os participantes da crucificação de Jesus foram predeterminadas por Deus. No entanto, os apóstolos nitidamente não atribuem a Deus nenhuma culpa moral, pois as ações resultaram das decisões voluntárias de pecadores. Pedro, em discurso, falou várias vezes: vocês crucificaram. Falou para a nação, né? Quando converteu 3.000 e depois 5.000. Então, num só período, ele liga o desígnio e a presciência de Deus à culpa moral atribuída aos atos iníquos. Então é isso aí. Essa aula nossa hoje falando sobre a providência divina. Muito abraço, tchau, tchau, a paz.